E aí, senhores, como vão? Estão tudo bem? Estou eu aqui de novo no segundo vídeo. É legal que eu saí de um vídeo e vim para os outros, né? Tudo bem. E estou quase concluindo esse pedacinho aqui da formiga, que eu estava falando no vídeo anterior, que a formiga ela é egoísta, tá? E não uma agressora dentro da sua comunidade. E por não ser uma agressora na sua comunidade, ela sendo uma formiga egoísta, ela está dentro da categoria, né, da formiga do individualismo parceiro. É aquela ideia do que é meu, é teu, e o que é teu. E isso é o que a formiga pensa, que é um individualismo egoísta parceiro, tá? Se ela fosse uma agressora, ela iria dizer o seguinte: o que é meu e o que é teu. Não ia poder ficar dentro de um formigueiro, ela seria expulsa, ela seria eliminada, tá? Mas uma vez que ela está aplicando a ideia do individualismo parceiro, o que é meu é teu, uma formiga falando para outra, e olhando para outra formiga, e o que é teu, ela consegue viver muito bem dentro de um formigueiro e fazer todo esse movimento da existência de uma comunidade. Bom, então estou aí quando a ideia de estar atentando contra o individualismo em nome da minha individualidade é um crime, é uma agressão e não é um egoísmo, é uma violência moral. A ideia de que você não pode, tá? Você não pode violentar alguém para impedir a violência. Então, quando você pensa em violentar alguém para impedir a violência, você é um agressor. Não tem nexo, não tem sentido algum. Um outro exemplo. Para evitar um estupro, uma violência sexual, né? Eu faço o seguinte: eu também violento sexualmente para que essa violência sexual não aconteça. Não tem nexo. Então, isso não existe, tá? Então, o egoísta individualista parceiro, tá? Ele é o coerente. Em momento algum eu estou falando de altruísmo. A Torá fala de altruísmo, sim, mas não para todos. O altruísmo é para alguns, tá? O altruísmo, ele é aquele que se dá de forma descompromissada, total e totalmente voltado para uma causa. Isso aí é o altruísmo, tá? E quem são os altruístas dentro de um formigueiro? Imagine quem? É a rainha? Não, não é a rainha. É a formiga? Não, também não é aquela formiguinha que é a trabalhadora, a operária. São os soldados. Elas dão a vida para defender o formigueiro sem nada em troca e morrem. Então, dentro de um formigueiro é importante a existência de pessoas ou de formigas altruístas para que todos funcionem. Agora, imagine se todas as formigas fossem altruístas. Não haveria formigueiro, não haveria uma comunidade. Então, quando você está dentro de uma comunidade e encontra uma pessoa altruísta e encontra 2 ou 3 pessoas egoístas, não é errado, é a coisa certa, é a coisa que funciona. Porque o altruísta precisa do egoísmo, mas não do agressor, tá? Então, o tempo de existência de uma pessoa altruísta, ou seja, desculpa aí, mas o tempo do altruísta, ou seja, que seria o soldado, é de 2 anos, dura mais tempo. O egoísta dura menos tempo, dura 90 dias. E aí depois vem a rainha. Quanto maior grau de entendimento, quanto maior grau de valor, de sabedoria, de aplicação, de passar adiante, é importante de uma lei natural a existência e manter viva a memória e a função dessas formigas ou dessas pessoas. Por aí vai. Então, uma das coisas características aí da formiga é guardar comida no verão. Verão é uma marca de trabalho, de o dia durar mais tempo, tá? Preparando e guardando comida para o inverno. Então, não vou me atentar nesse ponto aí, porque é um ponto econômico. E aí eu posso dizer de antemão, a ideia é guardar 30% do seu ganho mensal, tá? E 30% mensal guardado é o equivalente
guardar 30% do seu ganho anual. E não é somente guardar. Fechou um ciclo de 1 ano, 2 anos, no máximo é 1 ano ou 3 anos. Fechou esse ciclo aí de 30%, o valor retirado é para a aplicação de algo que vai ter movimento. Mas a Torá tem uma recomendação aí, se você quiser ter um movimento econômico particular de forma individual, e que as formigas também praticam isso, é guardar 30% de mantimento ou de valores econômicos para dar continuidade, construir em épocas do inverno. Porque nós sabemos que em nossa vida existe o ciclo de verão e o ciclo de inverno, que não é caracterizado aí por uma época específica do ano, mas uma época específica aí de vida. Tem pessoas que têm um ciclo aí de 6, 7 meses, 2 anos ou 3 anos, outros têm um ciclo aí de 6 meses ou 1 mês de inverno ou verão. E é para essa época de estadia, que temos que guardar 30%. O Egito, por exemplo, na época de José, quando estava no Egito, vacas magras e vacas gordas, teve a ideia aí de 30% do que era guardado durante as vacas gordas, para quando chegasse a época das vacas magras, 30% alimentou o Egito por 3 ou 4 anos, tempo que não durou aí todos 7 anos, mas tinha alimento aí para custear e continuar por mais 7 anos. Então, aprendendo essa pequena matemática e também das formigas, precisamos guardar 30% de ganho dos nossos mantimentos econômico, alimento, rural ou até urbano, para épocas de escassez. Até que, e outro termo aí que é colocado, até quando você vai ficar deitado? O deitado aí significa em repouso, parado, tá? Vamos dizer aí que esse deitado aí, a preguiça não é bem-vinda, não é bem vista referente à Torá. Se você se envolve com Torá, você está se envolvendo com trabalho. Então é recomendado que você tenha um dia de descanso mental e um dia de descanso do corpo. O descanso mental se faz no Shabat. Falar que o Shabat você descansa fisicamente, nós sabemos que não, porque é o dia que nós mais trabalhamos, porque mais pensamos não, ideias, preparar residência, receber amigos e amigas, conversar, compartilhar. Então tudo isso aí é um dia exaustivo. E um dia de descanso físico, que a gente coloca o domingo, dentro da nossa categoria aqui ocidental. Mas o Shabat aí é o descanso referente mental, que é referente à fé. Então é sim importante que você tenha o descanso referente à fé, à cabeça, aos sentimentos, e um dia de descanso físico é o seu descanso. Aí você pode tirar o domingo, ou uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta em que você para ter a sua reflexão física. É aquele dia em que você come uma pizza, levanta lá para as suas 2 da tarde e vai assistir uma TV ou vai navegar na internet, ou seja, o que você queira fazer é o seu descanso físico. E o descanso que é referente ao descanso emocional é o Shabat. Tendo esse padrão, tá, você consegue produzir, porque você descansou fisicamente e descansou mentalmente. São 2 dias. 30% de 7 é 2,1, o equivalente a 2 dias. 2 dias, exatamente, senhores. E tendo 8 horas de sono, para algumas pessoas é complicado, eu entendo, mas mantendo aí 6 horas de sono, no mínimo, já é uma grande façanha e resolve muitos problemas. Tá com problema, tá com a cabeça a mil? Vá dormir. Sério, vá dormir. Tira um sono, acorda, e você vai aos poucos melhorando e você vai resolvendo as questões. E quando é que você vai se levantar? Esse se levantar ultrapassou 2 dias, não pode mais. Tem que se levantar e tem que trabalhar arduamente até tarde, que for necessário. Então isso aí é marca de monoteísmo. Então, tendo esse padrão, a gente consegue trabalhar e evita a preguiça. Se não tiver um padrão, poxa, eu posso ficar 3, 4, 5 dias, aí vai virar o quê?
A preguiça vai trazer dificuldade, vai trazer problemas mais adiante. Então, quando você falado no texto aí, vou dormir somente um pouco, tá? Dormir somente um pouco é preocupante, porque esse pouco não está determinado. Uma outra pista: qualquer coisa que é dito sem um começo, meio e fim, fica de forma indeterminada, é perigosa. Vou dormir somente um pouco. Quanto é esse pouco? Então vamos colocar aí um prazo. Um pouco equivalente a somente 2 dias no máximo. Um dia para emoção e um dia para o físico. E isso aí é um descansar completo. Então a formiga, ela descansa um dia. Todas as formigas, elas param um dia para um descanso físico. Elas param literalmente. Não param no Shabat, tá? Não vão pensar que elas param no Shabat. Elas trabalham no sábado. Só que cada formigueiro, cada comunidade, elas tem um dia específico dado pela rainha de pararem e não executarem. Elas tiram as suas 8 horas de sono e ficam no formigueiro. Uma outra coisa interessante é que em época de catástrofe dentro de um formigueiro, existe descanso. Elas não saem, não trabalham, elas simplesmente se fecham ali dentro, tá? E elas aguardam. Mas se houver uma catástrofe dentro do formigueiro, elas saem do formigueiro para autodefesa. Então, se houver guerra, se houver problema ou catástrofe, seja ele Shabat ou no seu dia de descanso, você deve se movimentar assim, sem a autorização do Shabat, sem a autorização previamente de qualquer liderança. Deve simplesmente se defender a vida. Isso é dado pela Torá. Exemplo aí, a Guerra dos 6 Dias. Israel seria atacado, foi no Yom Kippur, dia do perdão, e nem por isso ficou parado. Se armou e se defendeu. É assim que a gente tem que agir. Em época de catástrofe, é tempo de se movimentar. Então, por aí a gente vai conversar mais a fundo sobre esse assunto. E logo aí é falado: vou descansar, cruzar os braços mais um pouco. O termo aí, vou descansar, é Shabat, turma. E cruzar os braços. Cruzar braço é físico, parar, tá? Mais um pouco é indeterminado. Esse mais um pouco sendo indeterminado é errado. Então é colocado aí que, tendo esse padrão, a gente resolve algumas coisinhas, algumas questões e evita a preguiça. Então essa é a questão das formigas aí que eu coloquei. Cada formiga, ela é individual, tá? Cada formiga aí é um individualismo parceiro, é egoísta e não são agressoras. Entendendo isso, entendendo a ideia de aprendermos com as formigas, a gente pode entender que ser egoísta é algo dado pela Torá, num termo mais simplérrimo da Bíblia. Seja egoísta e seja um egoísta que reconheça a existência do outro. E com isso você passa a ter o seu individualismo parceiro, mantendo a propriedade e o trabalho, e com isso gera a liberdade. Não iremos abrir mão da liberdade, tá? Porque é fundamental, é dado pela Torá. Logo, não iremos abrir mão da liberdade do trabalho e da liberdade da propriedade. Senhores, um shalom para todos aí, um ótimo final de semana e obrigado pela atenção. Shalom, tchau, tchau.